Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, como sempre, ou quase sempre, nas nossas telas, no YouTube, no Globoplay e no cbn.com.br. Bom, claro, né? Denúncia, delação premiada, o que você vai destacar, Vera? Sardenberg, o que mais me chamou a atenção na denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi o fato dele frisar a todo momento que se tratava de um plano para a supressão do Estado Democrático de Direito e da democracia, que teve várias fases de execução. Então, com isso, ele visa se contrapor o tempo inteirinho das 272 páginas, aquela ideia que chegou a ser difundida pelo Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, de que você pensar em alguma coisa, de que você cogitar alguma coisa não significaria crime, não implicaria em crime. Então, ele traça uma linha do tempo com datas muito específicas e para cada uma dessas datas ele atribui ações concretas, personifica essas ações concretas na figura de algumas pessoas e diz qual é a tipificação penal daquela conduta. Então, ele diz que o que se teve a partir de junho, mais especificamente, de 2021, foi um golpe de Estado continuado, uma tentativa de golpe de Estado continuada. Ele diz que em crimes como esse, o tempo do crime, o que ele chama de iter criminis, é mais distendido, ou seja, é mais longo, e que várias ações coordenadas contribuem para a execução do crime. Ele diz, mas crime houve. E aí ele ampara a denúncia, principalmente em um artigo, em dois trechos de um artigo do Código Penal, que é o artigo 359, 359L e 359M, que seriam os que tipificam atentado contra instituições democráticas. Então, ele tenta fazer letra morta de duas narrativas, essa de que você pensar num golpe ou cogitar um golpe não é crime, e aquela, segundo a qual o 8 de janeiro seria uma baderna provocada por senhoras ali inocentes e sem nenhuma nenhuma expectativa de que houvesse ali um golpe de Estado. Ele faz um link entre o 8 de janeiro e essas ações golpistas de antes da posse do Lula. Então, ele diz que aquela foi a última tentativa desesperada de perpetrar um golpe de Estado e diz que para aquele dia concorreram ativamente os integrantes da organização criminosa que ele descreve, que seria liderada pelo próprio Jair Bolsonaro. Bom, Vera, então a partir de tudo isso, né, que foi contemplado, a situação fica muito difícil para quem foi citado, para quem foi denunciado. Claro que tem todo o tempo de defesa aí, como a lei estabelece, mas é um conjunto probatório que é bastante robusto, né? Me chama a atenção o fato de que ele não sustenta a denúncia, Cássia, apenas na delação do tenente-coronel Mauro Cid. Hoje, inclusive, foi levantado o sigilo dessa delação, a gente ainda está lendo os 4 anexos, são muitos documentos, muitas páginas, mas quando você lê as 272 páginas da denúncia, a delação nem é o foco central. Tem documentos muito mais citados, então a íntegra da live do Bolsonaro em que ele ali fez ataques às urnas eletrônicas, a íntegra da reunião com os embaixadores, a íntegra daquela reunião ministerial em que o general Heleno disse que se fosse preciso virar a mesa, deveria ser feito antes da eleição, a reunião lá na casa do Bolsonaro em que os comandantes das forças foram chamados a entrar no golpe, a questão do plano lá do punhal verde e amarelo, impresso, tudo isso é muito mais ressaltado e mais colocado como prova do que a própria delação do tenente-coronel Mauro Cid. Ela entra mais para delimitar quem fazia o quê e mais na hora em que fala da atuação dos chamados quides pretos. E ao levantar o sigilo da delação,
o ministro Alexandre de Moraes acho que quis também minar uma das narrativas mais constantes da defesa dos bolsonaristas, que era que eles não tinham tido acesso a tudo que foi dito contra eles. Então, agora que a denúncia foi feita, ele diz que deixou de ter sentido manter em sigilo a delação, levantou esse sigilo, e é importante ressaltar um outro aspecto, que é o que o Paulo Gonet pediu, a manutenção da prisão preventiva do Braga Neto, que é algo que os militares vinham dizendo que não era necessário, que já tinha se esgotado qualquer razão de ser para ele permanecer em prisão preventiva, mas o Gonet pediu a manutenção dessa prisão. Então, acho que em algum momento do dia, o ministro Alexandre de Moraes deve se manifestar a esse respeito, dizendo se acata ou não a recomendação do PGR de manter o Braga Neto e também o general Mário Fernandes presos preventivamente. É uma decisão do Alexandre de Moraes, né? Aceitar ou não esse pedido do procurador-geral. Depois, se ele negar, eu acredito que a defesa do general Braga Neto possa até recorrer à turma ou recorrer a alguma instância colegiada. Mas, num primeiro momento, a decisão cabe sim ao relator, Santander. Exatamente. E esse ponto importante que você colocou é que na denúncia você aparece o plano e a execução, né? Quer dizer, então os bolsonaristas estão dizendo que pensar em golpe não é golpe e não houve golpe. É claro que não houve, né? Porque foi impedido a tempo e não teve aquela colaboração das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica que ele pediu. Se golpe tivesse havido, a gente não estaria aqui conversando, né? A situação teria sido bem diferente, né? Agora, a tentativa de golpe está caracterizada, né? Caracterizada com todas as suas fases, e ele ordena isso em várias fases. E aí eu vou ler só um parágrafo que eu acho que é importante para que o nosso ouvinte entenda isso que você está falando, que é assim, ó. Eu vou abrir aspas para o Paulo Gonet. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, a promoção de instabilidade social e a instigação e cometimento de violência contra os poderes em vigor. Exato. Outro ponto é que você levantou é que a defesa dos denunciados, dos indiciados e agora denunciados, dizia que havia um problema, uma restrição à defesa pelo fato da defesa não conhecer os termos da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Bom, agora esse sigilo está levantado, então a delação está aberta e a defesa está em tempo ainda, né? A defesa, agora que a defesa vai se manifestar no Supremo Tribunal Federal, né? Então a defesa tem acesso a esse documento a tempo hábil de se apresentar no Supremo Tribunal Federal. Exato, tem prazo para a defesa antes da primeira turma decidir se recebe a denúncia, ou seja, se torna esses 34 denunciados réus, e depois, uma vez, se forem todos, ou alguns, ou a maioria tornados réus, tem um novo prazo para a defesa antes do julgamento efetivamente. Então agora a gente vai ter aí um cronograma que se estende para muitas manifestações da defesa em diferentes momentos. Agora, Vera, eu fiquei com uma dúvida ontem, logo que foi divulgada a denúncia, né, se começou a falar, mas será que tem possibilidade de sair algum tipo de pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? E hoje a gente falou muito sobre isso no jornal da CBN e há um certo consenso de que isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto, um pedido nesse sentido. E a gente lembra que prisão preventiva se pede a partir de algumas condições. Por exemplo, o risco de alguém atrapalhar a investigação, o risco de ter uma fuga. Agora, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o passaporte dele continua retido, né? Pois é, exatamente. Ninguém acredita que se vai fazer isso, Cássia, porque seria no entendimento da maioria das pessoas com as quais eu converso, tanto no Ministério Público como no Judiciário, um certo pano para a manga de uma narrativa de vitimização do ex-presidente. Então, o plano A não é fazer isso. Qual a condição em que isso poderia ser feito? Se o Bolsonaro
continuar nessa escalada que ele vem, e ele tem procurado aparecer e se movimentar, etc. E, por exemplo, pedir asilo, pedir refúgio, pedir qualquer tipo de coisa numa embaixada, como ele já ensaiou nos carnavais atrás, quando ele foi dormir uns dias lá na embaixada da Hungria. Então, se ele fizer algo desse tipo, pessoas que acompanham a investigação, acham, aí pode sim se caracterizar que ele está tentando se evadir da responsabilidade de alguma maneira. Seria a única forma, pelo que eu vi até agora, de que a prisão dele fosse pedida. Uma última coisa, eu tenho visto muita gente se perguntando se ele foi tão duro quanto o relatório da Polícia Federal, menos duro, etc. Eu acho que ele foi igualmente duro. A denúncia ela é muito conforme com o relatório da PF, ou seja, ela acatou quase tudo que a PF pediu. Eu acho que o Procurador-Geral da República tomou duas cautelas. Uma delas foi fazer ali um longo disclaimer de que o Exército não é golpista, de que o Exército foi, na verdade, vítima também de uma tentativa de golpe. Isso eu acho que é uma parte importante de uma coisa que vinha sendo ali discutida nos bastidores, que era uma tentativa de não estigmatizar as Forças Armadas, um trabalho que envolveu, inclusive, o ministro Zé Múcio nessa costura. E a segunda coisa que me chamou muito a atenção foi o fato dele não ter denunciado Valdemar Costa Neto. Uhum. E para essa, eu vejo pouca explicação nos autos e mais explicação política. Ele não quis transformar a denúncia, a peça de denúncia, nem numa condenação dos militares, nem numa condenação da direita enquanto ali força política constituída no Congresso. Então ele procurou tentar tirar a politização da denúncia, tanto a politização quanto a condenação prévia dos militares. Então eu acho que esse é um aspecto importante e que mostra alguns cuidados do PGR. Essas denúncias elas podem vir no futuro, mas por enquanto ele procurou tomar esse cuidado. Rapidamente, Vera, um assunto que ainda não tratamos aqui é sobre uma especulação sobre qual seria o tempo para a conclusão deste processo. Quer dizer, quando é que sairia a sentença? Eu acho que esse ano, Sardenberg, não passa deste ano. Até o meio do ano, o recebimento da denúncia e ainda este ano o seu julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é uma turma de composição absolutamente tendente a acatar a denúncia e a condenar essas pessoas. Pode ser até por unanimidade ou o único voto que pode fazer algumas excetuações ali é o ministro Luiz Fux, mas o resto é uma composição francamente desfavorável ao Bolsonaro e aos seus aliados, tanto que já se começou a tentativa de desqualificação da primeira turma como foro indicado para julgá-los, tentando levar para o plenário, mas nem isso eu acho que ajudaria e mudaria o placar final. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã e até logo mais no Ponto Final. Até logo mais, um bom jornal para vocês. Hoje não vai faltar assunto. Tchau, tchau. Até mais, Vera.